Olá, bom dia para você, bom domingo, boa semana. Estamos aí mais uma vez gravando aqui a meditação para que a gente possa ter um pouquinho mais de alimento espiritual à nossa mesa. Vamos ao título da meditação? Bom, o título é O Campeão da Verdade. Texto bíblico: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Olha só, olha a ênfase, olha a certeza, olha, aqui diz todos, não são alguns. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em quem? Em Cristo Jesus, fazendo a vontade dele. Esses serão o quê? Perseguidos. Repetindo a referência, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Bom, o texto da meditação que se encontra no livro O Grande Conflito diz assim: o que provoca a inimizade de Satanás contra a raça humana é o fato de que, por meio de Cristo, somos objeto do amor e da misericórdia de Deus. Satanás se empenha para subverter o plano divino para a redenção do ser humano, desfigurando e corrompendo a obra das mãos de Deus para lançar desonra sobre o Criador. O que o inimigo quer é causar tristeza no céu e encher a terra de miséria e desolação. Ele aponta para todo esse mal como resultado da obra de Deus ao criar a humanidade. É a graça que Cristo implanta no coração que cria na pessoa a inimizade contra Satanás. Sem essa graça que converte e esse poder renovador, o ser humano continuaria cativo de Satanás, como servo sempre pronto a executar suas ordens. Mas o novo princípio na alma cria um conflito onde até então houvera paz. O poder que Cristo comunica habilita a pessoa a resistir ao tirano e usurpador. Todo aquele que odeia o pecado, em vez de amá-lo, e que resiste aos maus desejos que dominam o coração, vencendo-os, evidencia a atuação de um princípio que vem totalmente do céu. O antagonismo que existe entre o Espírito de Cristo e o de Satanás ficou bastante evidente na maneira pela qual o mundo recebeu a Jesus. Não foi tanto pelo fato de ele ter aparecido sem riqueza, glória ou grandeza mundanas que os judeus foram levados a rejeitá-lo. Eles sabiam que Cristo possuía um poder tão grande que compensaria muitas vezes mais a falta dessas vantagens exteriores. O que atraiu o ódio dos ímpios foi a pureza e santidade de Jesus. Sua vida de renúncia e devoção impecável era uma constante repreensão a um povo orgulhoso e imoral. Foi isso que provocou inimizade contra o Filho de Deus. Satanás e os anjos caídos se uniram aos homens maus. Todas as energias da apostasia conspiraram contra o campeão da verdade. Campeão da verdade. A mesma inimizade demonstrada para com o Mestre se manifesta também contra os seus seguidores. Olha só, até aqui a nossa meditação trouxe o ódio que Satanás tem de Cristo e quanto ele lança ataques sobre ele, mas também sobre os seus seguidores, que somos nós. A mesma inimizade demonstrada para com o Mestre se manifesta também contra os seus seguidores. Qualquer pessoa que perceba o caráter abominável do pecado e com a força que vem do alto resista à tentação, certamente despertará a ira de Satanás e de seus súditos. Pesado isso, né? Mas não tenha medo. Nós temos o auxílio divino, nós temos a mão do Onipotente ao nosso favor. O texto que eu acabei de ler está no livro O Grande Conflito, páginas 422 e 423. Vamos à nossa perguntinha para reflexão? Qual é a sua atitude em relação ao pecado? Você o considera repugnante e abominável? Ou se tornou insensível contra o seu poder destruidor? Olha só, hein? O pecado ele tem que ser repugnante para nós. Porque foi o pecado que destruiu o nosso, que destruiu, né, no sentido da morte, né, Cristo naquela cruz.
Como diz Isaías, ele foi transpassado, ele foi humilhado por causa das nossas transgressões. Estou lembrando de uma frase aqui, só que eu não vou lembrar o autor, que ele diz assim que nós temos que odiar o pecado, porque foi o pecado que matou o meu amado no madeiro, que colocou o meu amado no madeiro. E o pecado, Satanás, através do pecado, ele fez de tudo para aniquilar completamente a Cristo. A princípio parecia que havia vitória, mas aquilo na realidade foi vitória, foi glória de Deus e não do diabo. Parecia vitória de Satanás, mas foi vitória de Cristo, foi a nossa vitória, foi a glória de Deus. O que parecia humilhação se tornou em bênção para todos nós. O campeão da verdade, que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Vamos permanecer ao seu lado, e odiar o pecado. Vamos orar? Querido Deus, te damos graças por esse dia e pedimos a tua bênção, a tua proteção sobre nós, o nosso lar, a nossa família, Pai, mas também nos ajude a odiar o pecado e nos afastar dele, Senhor. Por favor, que o teu Espírito haja em nós. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia para você. Deus te abençoe.